Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas nessa manhã a todos aqueles que se achegaram a nós para prestarmos a Deus culto, adoração, louvor, nossa gratidão, nossas ofertas nessa manhã. Que Deus possa estar com você aí no seu lar, que a tua família possa estar na presença de Deus, que nós possamos dar o melhor de nós nessa manhã. Eu quero compartilhar com os irmãos uma escritura que fala sobre a bênção de Deus, porque, irmãos, Deus tem uma expectativa acerca de cada um de nós. Muitas das vezes nós viemos ao culto, nós vamos à igreja, muitas das vezes vamos até em oração, sem muitas expectativas, sem muita fé. Mas Deus sempre tem altas expectativas para quando Ele se encontra conosco. E nessa manhã Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Seja na experiência que você vai ter com o louvor, com a adoração nessa manhã, seja através da palavra dEle, seja tomando a Santa Ceia. Deus tem uma bênção para cada um de nós. Eu quero ler a bênção que Deus ordenou, que Moisés desce e Arão desce a todo o povo de Israel no Antigo Testamento, toda vez que eles se reunissem. A palavra de Deus diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Irmãos, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, na sua família, nessa manhã e todos os dias. Essa é a minha oração, meu desejo e o meu bem-vindo a todos vocês nessa manhã. A Natália vai orar para nós termos um culto que já estamos tendo na presença de Deus e cheio das expectativas dele por nós. Vamos orar. Amém, irmãos. Bom dia, vamos orar.
Senhor Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo, diante da Tua presença. Senhor, eu agradeço muito, Pai, a vida de cada um que está assistindo agora, aqueles que vão assistir depois. Muito obrigada, Senhor, por estarmos com esse meio de comunicação e ligados contigo e entre os nossos irmãos. Eu peço que o Senhor continue abençoando este culto, abençoe tudo que será falado aqui, que seja tudo para a honra e a glória do Teu santo nome. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, amigas! Nós, do Ministério de Mulheres da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, queremos te fazer mais um convite. Nessa próxima terça-feira estaremos todas juntas novamente. E o tema dessa semana será submissão. Desafiante, não? A nossa palestrante Nilda, nos últimos meses, tem feito uma pesquisa bem interessante. Ela tem perguntado a homens, mulheres, diferentes idades, diferentes crenças, o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles acham quando ouvem a palavra submissão. E você? Como é para você quando você ouve submissão? Então, estaremos todas juntas na próxima terça-feira fazendo um passeio sobre esse assunto. A Nilda trará as experiências, o que ela tem ouvido e como tem sido para ela quando ela ouve submissão. Não se esqueçam, terça-feira, às 19 horas, pelo Google Meet. Vocês receberão um convite e nesse convite terá o link de acesso para esse nosso grande encontro. Muito obrigada e até lá. Aguardo vocês, hein? Sou tão seguro por estar contigo. Só nessa estrada quero caminhar. Na minha vida nasceu a esperança, a grata certeza que vou te encontrar. Eu sou tão grato por ser teu filho, viver em teu reino e poder cantar que tu és Deus amoroso e bendito, que a minha alegria é poder te adorar. La 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 ya la ya. Sou tão grato por ser teu filho, viver em teu reino e poder cantar que tu és Deus amoroso e bendito, que a minha alegria é poder te adorar. La 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya. Bom dia a todos, esse é o momento das nossas ofertas. Vamos ler Gênesis capítulo 4, versículo do 2 ao 5, depois 8 e 9. Vamos ler. A Bíblia diz: Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Não havia uma conexão entre Caim e sua oferta.
Ele não usou um princípio que conhecemos bem hoje, que fica em Colossenses 3:23, que diz que tudo que vamos fazer, devemos fazer com todo o coração, como se fosse para Deus e não para as pessoas. E por que ele não usou esse princípio? Porque não havia gratidão a Deus, não havia amor por Ele. Isso fica revelado no versículo 9. A competição, a inveja e o ciúme fizeram com que Deus rejeitasse a oferta de Caim. No versículo 4, Abel parece conhecer muito bem o princípio de dar o melhor para Deus. O nosso amor a Deus e a nossa gratidão a Ele deve nos fazermos ser agradecidos e generosos a Deus. A forma descompromissada com que Caim ofertou a Deus tem sido usada há séculos como um modelo a não ser imitado. Já a oferta de Abel é digna de imitação, pois havia uma conexão entre Abel, a sua oferta, e Jesus, o Cordeiro perfeito. Então, que a sua oferta seja digna de imitação, né? Pelo seu amor a Deus, à igreja, pela sua generosidade e pela sua gratidão. Vamos orar a Deus. Deus eterno Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por podermos ofertar ao Senhor, Deus, com generosidade, Pai, com gratidão, imitando, Pai, a oferta de Abel, Pai, que deu o melhor, Pai, ele ofereceu aquilo que era o melhor do seu rebanho, Deus, as primícias, Pai, que possamos também, Pai, darmos ofertas que serão imitadas pela nossa generosidade, pela nossa gratidão ao Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, fica com esse culto, Pai, abençoe cada uma das coisas que vai acontecer, possamos sair daqui inspirados, Pai, porque o Senhor falou conosco, Pai. Que todos tenham um ótimo domingo, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, quero agradecido por tudo. Amém. Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és o esplendor, o voo do condor, estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és, meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Tu és um mar de amor, és o céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és o esplendor, o voo do condor, estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és, meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Laia, 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 amor maior que há. Laia, 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 viver pra te adorar. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Amor
tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. No presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Porque algo me para novo, jovem, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Rômulo e é um prazer estar aqui concluindo o nosso mês de novembro, né? Pois é, novembro, já estamos chegando no fim do ano já. E se você caiu de paraquedas aqui, esse fim de novembro todo a gente tem trabalhado na série Em Breve Uma Nova Mudança Vai Acontecer, como vocês viram aqui no videozinho. E nessa série a gente explorou sobre o começo da história que mudou o mundo, o começo do cristianismo, da história da igreja, que é narrada por Lucas em Atos capítulo 1 e capítulo 2. E todos os vídeos dessas pregações estão aqui no canal, que a gente já até ultrapassou 1000 inscritos. Então eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu. E se você não se inscreveu, já sabe, né? Se inscreve, curte, bota o sininho e tudo mais. Então todas as pregações estão aqui no canal do YouTube e você pode assistir. A primeira foi sobre a história do que mudou o mundo. A segunda foi sobre o protagonista da história que mudou o mundo, que é o Espírito Santo. E no domingo passado, o Anderson compartilhou com a gente sobre o roteiro da história que mudou o mundo, que é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas a respeito de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre os coadjuvantes da história que mudou o mundo. Quando a gente fala de coadjuvante, talvez você pense em figurante. Talvez você confunda, mas são duas coisas diferentes. Figurantes são aqueles caras que ficam passando atrás na cena, que eles estão ali para servir quase de cenário, para compor o cenário, a cena. Mas não são personagens importantes na trama, na história. Já os coadjuvantes, eles são personagens muito importantes para a história. Eles não são os personagens principais, mas são importantes. Por exemplo, se eu falar aqui de Darth Vader, você sabe quem é e ele talvez marque Star Wars. Ou o Mestre Miyagi de Karate Kid, ou o Dr. Emmett Brown de Volta para o Futuro, aquele doutor cabelo branco com aquele olhão esbugalhado, que você pode até talvez botar na tela aí. E o gênio da lâmpada em Aladdin, o Aladdin é importante e tal, mas o gênio, todo mundo lembra do gênio quando fala de Aladdin. Porque os atores coadjuvantes são importantes e marcam a gente. Eles não são, de novo, os mais importantes, mas são muito importantes. E para a história do cristianismo, para a história da igreja, os coadjuvantes da história são os cristãos. Somos nós, os discípulos de Jesus. Não os protagonistas, mas os coadjuvantes. E a gente vai falar sobre isso e eu queria começar com uma oração antes de a gente ler a Bíblia. Senhor Pai, eu quero entrar na Tua presença, te agradecer pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua servidão e pela Tua generosidade abundante em nossas vidas, Pai. Muito, muito obrigado pela Sua generosidade e abundância vir cada vez mais, cada dia,
pela Tua graça, pelo Teu amor, pelos Teus filhos. Obrigado. Te agradecemos por Jesus Cristo, por Ele ter vindo por nós, por Ele ter morrido, por Ele ter entregado a Sua vida e aberto mão de tudo, de quem Ele era por nós. Pedimos que te agradeço por Atos, por esse livro, pela Bíblia, ser um livro tão poderoso e que nos inspira, Pai, a viver uma vida totalmente diferente da que nós naturalmente viveríamos. E eu te agradeço pela oportunidade de ser Teu filho, de ser Teu embaixador nesse mundo de trevas. Peço que eu fique com a mensagem aqui, que o Senhor me use, que eu seja um instrumento Teu para falar o que o Senhor quer para as pessoas. Eu oro tudo isso, fique com as eleições, que o Senhor, por favor, abençoe os governantes que forem subir ao poder hoje. Hoje não, na verdade, em janeiro do ano que vem. Mas que eles possam ser sérios com a responsabilidade dele para com o nosso povo e serem justos. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, antes da gente entrar no nosso texto principal lá em Atos, eu queria que a gente fizesse uma retrospectiva, que a gente voltasse, na verdade, 50 dias antes dos eventos de Atos e a gente desse uma olhada no que aconteceu nas últimas 24 horas antes da crucificação de Cristo. Na noite em que Jesus ele é preso, ele é a noite da Santa Ceia e ele se reúne mas antes da Santa Ceia, ele tem um momento de lavar os pés dos discípulos. Você com certeza já ouviu falar, em que ele junta os discípulos dele, os apóstolos, e ele dá um mandamento, que é em João capítulo 13, diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que ele diz aqui é que o amor que os cristãos têm uns pelos outros, inspirados no amor sacrificial de Jesus, isso é a marca dos cristãos no mundo. E que se eles se amarem como Jesus os amou, todo mundo ia saber que eles são seguidores de Jesus. E poucas horas depois desse momento, Jesus vai para o Getsemane orar, e lá ele ora por si, ele ora pelos apóstolos, e ele também ora por nós e pelas pessoas que creriam na mensagem dele, pelos primeiros discípulos, todos os discípulos, desde lá em Atos até hoje. E olha só, em João capítulo 17, vamos ver a oração de Jesus. Ele diz: a minha oração não é apenas por eles, pelos apóstolos. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Resumidamente, Jesus orou para que os discípulos fossem um, para que eles vivessem em plena unidade, mais uma vez, e que isso seria a marca dos cristãos, e que isso testificaria, isso daria credibilidade ao fato de que isso diria para o mundo todo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias enviado por Deus. E aí o que acontece é que Jesus, poucas horas depois desse evento, dessa oração, ele é crucificado, morto, ressurreto, e ressurgiu e pregou e ensinou os apóstolos por muito tempo, em vida, em carne, para os apóstolos. E depois ele subiu aos céus, ascendeu aos céus e disse: olha galera, espera em Jerusalém que daqui a alguns dias vocês vão receber o Espírito Santo. E esse evento acontece no dia de Pentecostes, em que os discípulos estão lá reunidos em oração e tal, e aí o Espírito desce, o protagonista da história desce e preenche os discípulos, e eles começam a falar em línguas e a pregar o Evangelho. E aí a gente tem a primeira pregação cristã que a gente tem registro, que é a pregação de Pedro. E essa pregação foi poderosíssima e o Anderson compartilhou sobre ela na semana passada. E os frutos, e a gente vai ler agora em Atos 2, versículo 41, os frutos dessa oração e a concretização de tudo aquilo que Jesus orou e pediu nas escrituras que a gente leu em João. Então, em Atos 2, versículo 41, diz assim:
Os que creram, os que aceitaram a mensagem de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uou, parece que é um filme escrito, né? A gente consegue ver e visualizar a cena muito claramente. O que acontece é que esses caras, esses primeiros crentes, os primeiros cristãos, primeiros discípulos de Jesus, eles tinham uma vida em comunhão. E essa talvez seja até a descrição desse bloco na sua Bíblia, na NVI. O título desse bloco é A Comunhão dos Primeiros Cristãos. Porque tudo isso que estava aqui, se dedicar ao ensino dos apóstolos, eles estarem juntos no pátio do templo, eles estarem louvando a Deus, eles partirem o pão juntos, eles irem de casa em casa, comendo juntos e tal. Tudo isso era comunhão. Tudo isso é comunhão. Comunhão, ela é uma palavra que no grego é koinonia. E essa palavra está relacionada, ela é traduzida outras vezes como distribuição, compartilhar, como companheirismo. Então, contribuição. Então, tudo isso, todos esses significados e sentidos trazem uma ideia de que comunhão não é apenas estar junto, mas é ter uma vida em comum. Uma vida com um objetivo, com um objeto daquele relacionamento comum. E essa vida era tão intensa que a gente olha o que os cristãos faziam, como eles viviam, e a gente fica chocado hoje. E a gente pode achar que esse texto está isolado no seu tempo, mas irmãos, a gente vai ver mais à frente como que isso é um contraste, inclusive, para a própria época. Isso não era normal. E isso tanto não era normal que conquistou a simpatia de todo o povo. E isso se repete, essa frase se repete ao longo de Atos, que as pessoas ficavam chocadas com a vida que os cristãos tinham, com a comunhão que eles tinham, com a concretização daquilo que Jesus pediu. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, naquele tempo, se alguém dissesse que era cristão, era isso que você ia entender, que eles faziam parte daquela comunidade, daquele grupo de pessoas que vendia suas propriedades, que estava junto, com alegria, que louvava a Deus e tal, e que não tinha nada que era deles, mas era tudo nosso, nada meu e tudo nosso, tudo deles, tudo compartilhado entre as pessoas. Uma vida exemplar, uma vida admirável. Isso que era ser cristão naquela época. Mas cá estamos nós, 2000 anos depois. E como que o cristianismo é visto hoje? Eu queria falar aqui de um estudo, de um livro chamado Unchristian, um livro cristão, que traduzindo seria acristão, não cristão, essa seria a tradução do livro, mas nesse estudo o autor ele fez uma entrevista, ele entrevistou vários jovens e pessoas entre 16 e 29 anos que não vão à igreja e perguntou como é que eles descreveriam, como eles descrevem o cristianismo hoje. Como na visão deles é o cristianismo. E 91% das pessoas descrevem o cristianismo como anti-homossexual. 87% descrevem como julgador. 85% diz que o cristianismo é hipócrita. 78% como antiquado. 75% como muito politizado. 72% como fora de contato com a realidade. E 70% como insensível aos outros. E é muito triste o quanto que isso difere da forma como o cristianismo era visto naquela época. Então, se a gente vira hoje para alguém dentro que faça parte desse grupo e diz que é cristão, há uma grande chance
provavelmente essa pessoa acha que você é anti-homossexual, que você é julgador, hipócrita, antiquado, insensível e fora de contato com a realidade. Muito triste o que os cristãos têm hoje. Algo bem distinto de conquistar a simpatia de todo o povo. E isso é muito diferente da forma como, mais uma vez, como o cristianismo era visto na época. E a gente pode testemunhar isso não apenas porque a gente pode cair nesse engano de olhar Atos e achar que o Espírito estava borbulhando na igreja, que esse convívio, que essa comunhão estava restrita àqueles capítulo 2, 3 e 4, mas que depois, conforme foi crescendo, uns 5 anos depois, 10 anos depois, isso deixou de existir. Mas isso é um grande engano. E quando a gente vai ver o que a história narra, é assombroso. Olha só o que Tertuliano, que viveu entre 160 e 220 depois de Cristo, por volta de 100 anos depois de que Lucas escreveu, olha o que ele diz. Ele fala, nosso cuidado, ele era um cristão, ele fala, nosso cuidado com os abandonados e nosso amor ativo se tornaram o que nos diferenciava diante do nosso inimigo. Veja, eles dizem, como eles se amam e como estão prontos para morrerem um pelo outro. Olha, no quarto século, volta de 360 depois de Cristo, um imperador pagão, Juliano, um imperador romano, que era completamente contrário ao cristianismo e se opôs veementemente. Olha a frase que ele diz, olha o que ele reconhece aqui. Ele fala, os ateus galileus, que era a forma que ele chamou os cristãos, os ateus galileus alimentam não apenas os seus pobres, mas também os nossos. Aqueles que pertencem a nós olham em vão pela ajuda que devemos prestá-los. Ele fala, olha, os cristãos eles cuidam dos pobres todos, não só dos deles, mas dos nossos também. Nosso povo olha para o governo em busca de ajuda e o governo não presta socorro. Os cristãos é quem estão prestando. Isso é um pagão dizendo isso. Olha que forte. Olha o impacto que o cristianismo teve. 300 anos depois de Jesus. E uma outra frase de Justino Mártir, eu queria destacar aqui, trazer para a gente. Ele fala, que viveu mais ou menos na mesma época que Lucas, ele fala, aqueles que antes se deleitavam na fornicação, agora abraçam somente a castidade. Nós que antes tínhamos mais prazer em acumular riqueza e propriedade, agora compartilhamos com todos os necessitados. Nós que nos odiamos e matamos uns aos outros, e não queríamos nos associar com homens de diferentes tribos por causa de seus costumes diferentes, desde a vinda de Cristo, convivemos com eles e oramos por nossos inimigos. O que aconteceu aqui no começo da igreja, leia-se 4 séculos pelo menos, era que os cristãos concretizaram aquilo que Jesus tinha pedido e ordenado em João 13:17, como a gente leu. Os cristãos eles estavam vivendo uma vida como a de Cristo. Cristãos viviam como de fato pequenos cristos. E eles amavam uns aos outros e amavam o povo com amor sacrificial como o que Jesus teve por eles. Os cristãos eles vieram assim como o Mestre e eles quebraram todas as barreiras sociais, todos os tabus religiosos que diferenciavam pessoas ritualmente puras e ritualmente impuras. Os cristãos eles enfrentaram e se opuseram fortemente contra as hierarquias daquele tempo, as hierarquias de riqueza, as hierarquias sociais normais de etnia, de religião, de gênero. Não tinha mais nada disso porque eles eram um só coração. E Paulo ele fala disso em Gálatas capítulo 3, 28, quando ele fala que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem ou mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. São esses valores, essas crenças, o exemplo de Jesus, os ensinamentos de Cristo, o sacrifício de Cristo que levou esses irmãos naquele tempo a viverem de uma maneira completamente chocante para a cultura da época, que captasse a admiração e a simpatia do povo. Uma vida generosa, abundante. Eles não tinham propriedades, eles pegavam tudo que eles tinham e vendiam e davam para os outros. Não tinha necessitados no meio deles.
as pessoas olhavam os cristãos e falavam: caramba, que vida admirável. E isso, não, obviamente, não é para a glória dos cristãos e para o cristão ser, eu sou cristão. Não por causa disso, mas era para dar glórias a Deus. Era para, caramba, isso testemunha, isso testifica sobre Jesus. Os cristãos eram de fato embaixadores de Jesus no mundo, a luz do mundo, o sal da terra. E essa cultura, o que os cristãos viviam, a cultura do cristianismo, ela era uma outra cultura dentro da cultura daqueles tempos. E era por isso que ela causava tanto impacto. A igreja, ela não era um conjunto de indivíduos, de pessoas isoladas, mas um corpo. Era uma única peça. Não eram várias peças de quebra-cabeça isoladas, cada peça vivendo a sua vida numa caixa. E cada peça de quebra-cabeça não tem propósito, não tem sentido nenhum, não tem nenhuma beleza naquela peça em si. Mas quando elas se juntam e formam aquela única imagem, aí sim são motivos de admiração e de reflexão. E é assim que é. A igreja, naquele tempo, não era um conjunto de indivíduos, de pessoas isoladas, mas um corpo, como Jesus havia ordenado e orado. E isso é muito diferente da nossa cultura hoje. É diferente daquela cultura e é diferente da cultura hoje. Uma cultura ainda mais individualista. Uma cultura que rejeita completamente os valores de comunidade. Eu queria falar um pouco sobre individualismo agora. Eu queria que a gente fizesse uma distinção entre individualismo e egoísmo. Egoísmo a gente entende bem. Egoísmo é um pecado que a gente conhece, a gente entende. E vamos pegar ele e deixar um pouco de lado, tá bom? Que é muito importante, mas deixar um pouco de lado nesse momento. E vamos falar sobre individualismo. Individualismo é um fenômeno cultural, histórico, social, antropológico, filosófico que ocorre, que tem crescido há séculos, e que foi inaugurado, alguns filósofos e estudiosos falam que surgiu, que deu o início dele foi entre o século XVII e o século XVIII, no período do Iluminismo, e que a frase que marca é a frase de René Descartes. Uma frase em que ele fala, você com certeza já ouviu falar a frase penso, logo existo. Essa frase ela marca o início de uma era em que o ser humano ele tem, por causa da sua capacidade de pensar, por causa do seu raciocínio, do seu intelecto, do método científico, ele é capaz de chegar às conclusões, ele é capaz de chegar às verdades. Ele não precisa mais da igreja, da instituição, do clero, ou da monarquia, ou de alguém, de Deus, dizendo o que é verdade e o que não é. O ser humano ainda é livre para pensar. E esse pensamento da liberdade intelectual acabou levando à liberdade no sentido mais amplo, à apreciação da liberdade. E isso culminou na Revolução Francesa, isso culminou isso lançou os pilares do que hoje é a democracia, que hoje nós estamos exercendo a nossa democracia, da liberdade dos indivíduos, da autonomia, do respeito à individualidade das pessoas, que são valores muito importantes e que, graças a Deus, isso foi proporcionado. Mas a gente também não pode deixar de perceber e reconhecer o que os próprios estudiosos reconhecem que são as coisas ruins que vieram desse fato, desses acontecimentos. Em que o ser humano, por causa da sua liberdade, ele passou a definir, ele mesmo definir quem ele é, no que ele acredita e no que ele vai fazer. O ser humano passou a falar, eu sou assim e eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, a ser livre e a se colocar no centro das coisas. O ser humano é quem define o que quer. As pessoas cada vez menos se sentiram representadas por um determinado grupo, se sentem cada vez menos parte de um determinado grupo. O conceito de família, do nome da família, que era uma coisa tão importante por muitos séculos, por toda a história, na verdade, foi cada vez mais sendo
sendo quebrado e destruído. E isso vem, então, como eu disse, do século XVIII agora ao século XXI, vem sido quebrado, e chegou no auge hoje, onde cada um é livre de fazer o que você quiser. E quase a lei, a própria lei, a gente questiona. E você não quer se submeter à lei, que isso não me representa. Essas pessoas que estão aí não representam, eu não concordo com isso. Cada um define o que quer seguir, a verdade, e cada um tem a sua liberdade, e quem é você para interferir no que eu quero? A família, como eu disse, foi um conceito totalmente quebrado. Os relacionamentos são quebrados, pais e filhos, cada vez mais não se falam. Filhos entre filhos, irmãos, tios. Os casamentos, os números de divórcios têm sido cada vez maiores. As pessoas não acreditam mais em casamento. A nossa geração não acredita em casamento. Eu me casei recentemente e no dia do nosso casamento, a gente estava num lugar público e as pessoas gritando: "Oh, não casa não! Não faz isso não! Desiste, vem pra cá, vem curtir!" Por quê? Porque as pessoas valorizam mais a liberdade individual para fazer o que quiser do que doar a sua vida por uma outra pessoa. As pessoas querem até talvez ter filho, mas não querem casar não. E quando as pessoas, a família, como eu disse, tem sido destruída, as pessoas não têm se reunido em volta da mesa. A pandemia mostrou muito isso, que as pessoas talvez estejam vivendo até debaixo do mesmo teto, mas são pessoas completamente isoladas, que vivem vidas completamente isoladas, vivem vidas presas nas suas próprias telas. Cada um fechado no seu quarto, no seu próprio mundo, na sua própria tela. Em que vê a verdade, em que define a verdade, o conteúdo de acordo com aquilo que está ali na frente dele. As pessoas não conseguem se sentar para conversar, as pessoas começam a brigar por política por causa do outro, porque acreditam que o outro não contribui para você. E as pessoas instigam e exigem essa liberdade e a individualidade. Eu penso assim, você não pensa, o problema é teu, mas eu penso assim, é isso aí, ponto, acabou. E se você quer me convencer, você está louco de me convencer, porque eu penso assim, é isso. Quem você pensa que é para falar o que eu vou fazer? Tu não manda em mim. Eu faço o que eu quiser. E esses pensamentos, eles têm penetrado, inclusive, dentro da igreja. Eu não vou ao culto, eu não estou afim de ir ao culto, não vou. Não estou afim de participar da igreja em casa, não participo. Não estou afim de servir, não faço. Ah, não, já dediquei tantas horas essa semana, não vou mais. Ah, não, a minha oferta? Ah, não vou dar. Ah, eu não concordo, o pregador falou não sei o quê. Ah, aí reclama, não sei o quê. Aí o líder faz outra coisa lá e eu vou lá, não discordo, não sei o quê, papai protesta, não sei o quê e tal. Não vou dar, não vou ofertar, não vou contribuir, vou fazer as coisas do meu jeito e tal. Os relacionamentos se tornaram, todas as relações, inclusive da própria igreja, se tornaram relações de consumo. Enquanto essa relação me traz lucro, enquanto essa relação é pouco dispendiosa, exige pouco de mim, eu mantenho ela. Mas quando essa relação passar a exigir demais de mim, um casamento, um filho, ou uma igreja, uma empresa, uma coisa, quando isso acontecer, meu irmão, acabou, eu rompo aqui e vou para uma outra. Vou para um outro casamento, vou para uma outra igreja, vou para uma outra igreja em casa, vou para um outro relacionamento. Porque os relacionamentos são líquidos, é tudo muito volátil, muito instável. Para você quebrar o relacionamento, sabe o que você precisa fazer hoje? Bloquear. Você faz o quê? Você sai de um grupo. O ser humano não precisa mais um do outro. É isso que a nossa cidade tem falado, tem pregado. E é importante a gente destacar isso porque a gente é influenciado por esses pensamentos. Tem um pecado, sim. E está nisso tudo que eu falei, tem pecado. Mas a gente precisa perceber que isso não é apenas... Não estou menosprezando o que é o pecado, mas é que isso é um fenômeno cultural que a gente vai aprendendo com filmes, com livros, com a cultura, com os pai para filho, com amigos, com pessoas, com rádio, e a gente nem percebe que a individualidade passou a ser o nosso Deus. De que a sua liberdade, o que você quer fazer como indivíduo, passou a definir quem você é.
Mas sabe o que acontece, irmãos? O cristianismo é completamente contrário ao individualismo. Porque o cristianismo, o que ele veio pregar, o que Jesus veio pregar, é que nós, por causa da nossa liberdade, somos escravos do pecado. E esse pecado nos escraviza. Então, para ser liberto do meu pecado, eu decido ser escravo de Jesus. E é isso que me liberta. E Jesus, o cristianismo, Jesus ele veio para dizer para a gente que não é sobre eu e sobre você. Perdão, que não era sobre ele como indivíduo, mas era sobre o outro. Era para servir, era para se doar, porque o cristianismo não tem um foco em si, mas tem um foco no outro. Porque Jesus fez isso. O foco de Jesus foi no outro o tempo todo. E Paulo fala isso, discursa muito brilhantemente sobre isso em Filipenses capítulo 2, em que ele fala que Jesus, mesmo sendo Deus, ele abriu mão de todo o conforto, de toda a glória que ele tinha, de toda a liberdade, de toda a privacidade que Jesus tinha, de todo o conforto lá como Deus, e ele abriu mão disso para servir. E não apenas servir com o tempo ou com o dinheiro, mas servir a gente, a mim e a você, com a própria vida dele. Jesus veio num tempo em que a pregação dele foi completamente chocante, que a vida dos discípulos dele foi completamente chocante, e ainda é hoje. Jesus veio mostrar que um amigo não é o cara que está seguindo o outro no Instagram, que está curtindo as fotos, está gritando lindo, linda, que manda um coraçãozinho. Isso não é amigo. O que é amigo é aquele que dá vida pelo outro. E ele fala isso em João, capítulo 15. Ele mostra o que é ser um filho, porque ele que obedece ao Pai, que honra o Pai, que dá glórias ao Pai. Não faz o que quer, eu vou fazer o que eu quero, você não manda em mim. Ele mostra o que é ser um marido que se doa pela esposa. Ele mostra que é mais importante aquele que serve. Jesus, ele mudou todos os padrões. E a mensagem dele foi e é, até hoje, muito chocante. Muito contrário. E nós somos cristãos, pequenos cristos. Devemos viver como nosso mestre viveu. Uma vida não focada em si, nos seus próprios interesses, no que você quer fazer, na sua liberdade, na sua individualidade. Mas se doar pelo outro, se doar pela comunidade, se doar pelos necessitados. Como tem sido isso, meu irmão? Você tem sido mais influenciado por Jesus e pelo que ele fez ou pela cultura ao seu redor? A forma como as coisas acontecem normalmente é quem tem ditado o que você vai fazer, a forma que você vai viver, a forma que você se relaciona com a igreja, com a sua igreja em casa, nos seus relacionamentos de discipulado, se é que você tem. É Deus quem define como você vai se relacionar dessa forma, como você vai se relacionar com as pessoas, com a sua família, com seus amigos, com o seu trabalho? Ou é o individualismo, ou é a cultura que fala, faz o que você quiser. E quando estiver muito dispendioso, você para, cancela e muda. E vai para uma coisa que vai te trazer mais felicidade, alegria. O que tem definido a sua vida hoje? Quem tem ditado? Quem tem sido o Senhor da sua vida? Tem sido Jesus Cristo? Ou você mesmo? E quando a gente passa a pensar nisso, sinceramente, causa um desespero muito grande, pelo menos em mim. Porque eu não tenho noção do quanto que essa cultura influencia, e o pecado, né, agora sim, o que eu estou falando agora, pecado, através da cultura, influencia a minha vida e muda os meus valores, e muda os meus sentidos. A forma como eu vejo e percebo o mundo. Eu tenho muito medo disso, porque eu não percebo. E eu não consigo viver uma vida como
a dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos. Porque aquilo dali parece utópico, muito distinto da minha vida hoje. E aí a pergunta que vem pra gente é como podemos viver essa vida? Irmão, irmã, você pode vender suas propriedades e fazer essas coisas hoje porque você ficou inspirado com a mensagem ou sei lá o quê, mas se isso não for fruto do protagonista da história, vai ser vazio e pouco duradouro. A transformação que a igreja teve, o que aconteceu na igreja do primeiro século foi fruto não dos coadjuvantes, mas do protagonista, do Espírito Santo que causou um alvoroço nas bases, tanto das pessoas individuais, quanto da comunidade, quanto da sociedade ao redor. O protagonista é quem ensinou para os cristãos como era a vida de Cristo, que é uma das funções dele. Então a gente precisa, desesperadamente, recorrer a esse protagonista. A gente precisa se ajoelhar e orar, pedir, e não fazer isso apenas individualmente, nos nossos quartos, nas nossas mentes, mas fazer isso em comunidade, em comunhão. A gente precisa juntos orar e clamar pela intervenção do Espírito Santo, para que Ele intervenha na nossa vida, intervenha na nossa comunidade, na nossa igreja em casa, na nossa igreja, no mundo. Que a igreja passe a ser novamente a luz do mundo. Uma cultura diferente dentro daquela outra cultura, dentro de uma cultura maior de pecado. Que o cristianismo se torne a luz, o sal do mundo. Que vai conquistar a simpatia, mais uma vez, não fazendo o que as pessoas querem que os cristãos façam. Não, mas definindo e mostrando o que Deus quer. Os padrões de amor, de servidão, de abnegação, de dedicação ao outro, de comunidade que se perdeu, que não existe mais comunidade. Só existe individualidade. Então eu queria chamar a gente a orar juntos, aqui e juntos, ao longo das semanas e dos meses e dos anos, pedindo a Deus para destruir esses ídolos na nossa vida e substituir isso pelo desejo e anseio de viver uma vida como a de Jesus Cristo, que se entregou completamente pelo outro. É isso que eu queria compartilhar com a gente hoje. A gente vai agora fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração e depois vai ter a Santa Ceia, em que a gente vai refletir sobre a entrega de Jesus Cristo por nós. Que Ele tinha todo o conforto dele, tudo que Ele estava todo lá, na liberdade dele, na individualidade, na privacidade dele. Mas Ele abriu mão de tudo isso por amor a nós. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor, te oramos gratos pelo Teu amor por nós, pela Tua fidelidade, mais uma vez, pela Sua graça abundante, Sua misericórdia e pelo Senhor ter vindo até nós. Pelo Senhor trazer essa mensagem de esperança, de alegria e uma mensagem uma alternativa, Pai, ao mundo egoísta que nós temos hoje. Por favor, Senhor, transforma a nossa vida, transforma cada um de nós a Tua imagem, a imagem do Teu Filho. E que a gente possa ser, Pai, por favor, tempero para o mundo. Que a gente mostre quem é o Senhor. Que a gente seja uma pregação viva. Que a gente não precisa abrir a nossa boca. Mas que as pessoas vejam Jesus e o Senhor através de nós. Por favor. Peço, por favor, que o Senhor nos ajude a entender cada vez mais profundamente quem foi Jesus Cristo, o sacrifício dele por nós. E que essa mensagem, que o que ele fez, possa moldar a nossa vida. Muito, muito, muito obrigado por ele ter aberto mão de todo o conforto, de toda a glória, de toda a privacidade, de todo o descanso que ele tinha como Deus sentado ao trono e vir ao mundo como um servo. Que a gente siga o exemplo dele, por favor. Te oro muito grato por tudo isso, em nome do Teu Filho. Amém.
Olá, foi muito bom ter você conosco aqui no culto. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, dê um like aqui embaixo e também, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Tudo isso contribui para que o canal fique mais conhecido e assim mais pessoas tenham acesso à mensagem de Jesus através dos nossos cultos. Se você tem algum pedido de oração, clica na descrição do vídeo e lá tem um formulário que você pode preencher e colocar o seu pedido lá. E se você deseja conhecer mais a Cristo e mais a Palavra de Deus, tem um formulário aqui embaixo onde você pode colocar seu nome ali e algum de nossos membros entrará em contato com você para que você conheça mais a Bíblia e conheça mais a nossa igreja. Então é isso. Até domingo que vem.